Então, gente, é, essa é a minha última apresentação nesse semestre, né, do seminário, e, felizmente, a gente vai poder, eu quero supor, finalizar não só o caso do Homem dos Lobos, embora a gente possa até retornar depois, quando no segundo semestre nós formos tratar do caso Schreber. Possivelmente eu vou ter que retomar em alguns pontos, né? Eu tinha prometido trazer, da última vez eu falei da abordagem no livro do Racial sobre o Estado Limite, e eu tinha prometido que dessa vez eu traria uma leitura minha do texto do Miller e algumas considerações para a gente poder, ao fim dessa apresentação hoje, terminar o caso do Homem dos Lobos, né? A primeira coisa que eu acho que é importante dizer, né, até porque a gente falou um pouco sobre a problemática, né, dos diagnósticos, e que cada vez mais eu percebo que, na nossa contemporaneidade, no campo psi e também no campo médico, mas no campo psi, há uma certa preocupação em relação à questão diagnóstica, não necessariamente da psicanálise. Vejam bem, eu estou falando no campo psi, porque eu estou me referindo a outras psicoterapias que têm uma preocupação exacerbada, antecipada, inclusive, em relação à problemática diagnóstica, coisa que não se passa dentro da psicanálise, muito especificamente da psicanálise lacaniana, embora isso é inevitável que a gente possa levantar hipóteses diagnósticas, né? Não há, portanto, uma universalidade em uma prática psicanalítica, e é isso que vai particularizar como um saber fazer que não se adequa justamente a essas classificações muito presentes no campo da sociologia, da psicologia, no campo da medicina, né? O Miller, no texto dele, ele vai insistir na importância de diagnóstico em psicanálise, mas desde que se leve em conta a verdade individual surgida na condução do tratamento, quer dizer, no manejo da transferência, onde cada caso vai apresentar uma determinada insistência e pregnância discursiva, podendo servir de bússola ao manejo transferencial e, eventualmente, esclarecendo, pelo menos temporariamente, de quem ali se trata, né? Ao fim e ao cabo da análise. Quanto à questão das psicoses ordinárias, o Miller ele inventa esse termo para investigar as sintomáticas de certos pacientes que não apresentavam uma clareza em relação ao tratamento dado, à incidência do nome do pai. Então, é uma questão muito específica, porque diz respeito, e isso Lacan vai nos chamar a atenção, a toda a problemática do nome do pai. Ora, o Freud, no caso O Homem dos Lobos, ele vai fazer uma referência à figura do pai imaginário do Sergei, né, que é o tal personagem, o Homem dos Lobos. Ele vai falar, sem nomear, evidentemente, da posição simbólica quanto à questão da lei desse pai, e, evidentemente, ele, e é isso que o Lacan retoma na sua abordagem no seminário 11 do caso do Homem dos Lobos, a posição real, o pai real. Ele vai abordar
Lacan vai abordar essas três vertentes, né, da incidência do pai, no caso do Homem dos Lobos. É verdade que Lacan nos traz uma ferramenta importante para a gente entender essas respostas estruturadas na clínica psicanalítica. E isso ele o faz a partir da sua teorização com o nó borromiano. Entretanto, essa dificuldade ela vai permanecer em muitos casos, né? Então, o trabalho investigativo foi importante porque esses casos não apresentam, esses casos quais? Esses chamados estados limites, borderline ou psicose ordinária, eles não apresentam metáfora delirante, não apresentam fenômenos elementares, etc., que são, na verdade, guias comuns em diagnósticos de psicoses. Por isso, Miller pretendeu alargar os índices de reconhecimento nesses casos, que permitiriam uma primeira exposição de psicose ordinária, na medida em que os sintomas fugiam ao propósito de Lacan, tanto no seminário 3 quanto no texto dos escritos de uma questão preliminar a todo o tratamento possível da psicose. Ele pôde, então, incluir, e é isso que eu acho que é um tanto ou quanto problemático, psicoses compensadas, psicoses não desencadeadas, etc., no que ele chamou de psicose fazendo referência ao santomatizadas. A clínica borromiana de Lacan veio questionar a clínica binária de Freud, que separava neurose de psicose, fazendo essa fronteira se alargar, pois tanto numa situação como noutra, é o humano que deve ser entendido e considerado como o pathos determinante. Miller, então, propõe que, nesses casos, duas perspectivas sejam levadas em conta. A primeira, naquilo que a gente pode chamar de clínica estrutural. A presença ou ausência do nome do pai nos fornece clareza diagnóstica se trata de neurose ou psicose. A segunda, na clínica borromiana, justamente, onde há variações a considerar a propósito dos diagnósticos de psicoses ou neuroses, levando-se em conta não apenas os sintomas, mas os modos de gozo, que são comuns a todo humano. O que isso quer dizer? Que é preciso acrescentar outros elementos, além da ausência ou presença do nome do pai, para um primeiro diagnóstico clínico diferencial. Seria isso que flexibilizaria a rigidez binária e levaria em conta outros elementos, para além dos já sabidos como significantes mestres da cultura. Essa eu acho que é uma questão interessante da gente colocar. Já que a gente está falando, a gente colocou, né, há pouco toda dificuldade, né, em se levar em conta apenas os sintomas, né, sem considerar os modos de gozo que são tão comuns a todo falante, né? Bom, esses elementos fugiriam dos caminhos diagnósticos tradicionais na medida em que eles apontariam para uma não conclusão do reconhecimento dos índices de desordem denotativos de psicoses. Esses índices de fora-oclusão seriam apresentados de três formas. Primeiro,
o modo como um dado sujeito se identifica a uma certa função social. Segundo, o modo como se utiliza dos laços artificiais para apropriar-se de seu próprio corpo. E eu estou me referindo aqui a todos os elementos, inclusive, que a nossa contemporaneidade oferece como muletas imaginárias, né? Para que o sujeito possa, de alguma maneira, promover próteses, né? Para isso que lhe falta. E, por último, o modo como sua subjetividade, por uma fixidez especial, faz com que experimente o vazio, cuja natureza não é passível de dialética. O vazio, bem entendido, a experiência correal. Isso nos orienta para o que Lacan chamou de, vou botar entre aspas, uma desordem provocada na junção mais íntima do sentimento de vida no sujeito. Fecha as aspas. Bem entendido, não se trata, isso aí está no seminário 3, não se trata de uma categoria proposta por Lacan. O que Miller chamou de psicose ordinária é outra coisa. Entretanto, a sua ideia de psicose ordinária, ele vai retirar, ou melhor dizendo, ele vai forjar a partir de alguns elementos dos últimos seminários de Lacan, o que lhe permite uma releitura, justamente, dos primeiros seminários, sobretudo o seminário 3. Depois eu até quero, se tiver tempo, trazer algumas passagens das últimas aulas do seminário 3, que talvez possa nos ajudar. Se não for possível, eu vou iniciar o seminário do segundo semestre, que eu vou tratar das psicoses, justamente vou começar o seminário 3 pelo final. E a gente vai, talvez, poder cotejar melhor o que foi dito aqui, né? Voltemos, então, para o caso do Homem dos Lobos. Estaria esse famoso caso freudiano na condição de uma psicose ordinária? Seria a alucinação do dedo cortado e a posição fixa do olhar dos lobos suficientes para a gente fechar um diagnóstico de psicose? Eu estou falando de diagnóstico depois de ter questionado a questão diagnóstica, porque eu acho que justamente isso se coloca aqui, até a gente poder discutir, né, o que está em jogo quando a gente pretende algum diagnóstico. Muriel Gardner e a Ruth Mack-Bruwinsky, juntamente com Freud, levantam questões. Para Freud, os acontecimentos extremamente traumáticos da infância do seu paciente permitiu-lhe supor ser um caso não de psicose, mas de neurose infantil, apesar dele usar o termo Verwerfung, e Lacan vai se deter sobre isso, né? Depois retomado e explicado, então, por Lacan. Foi Lacan que traduziu o termo Verwerfung para foraclusão e depois o utilizou para sustentar justamente a questão diagnóstica de psicose, levantar essa hipótese, né, no caso do Homem dos Lobos. Entretanto, 2 psiquiatras já o haviam diagnosticado antes que Sergei chegasse a Freud. Kraepelin, em Munique, e Bleuler, em Zurique, que diagnosticaram esse paciente com psicose maníaco-depressiva. Mas Freud discordou dos dois e o colocou na via das neuroses, no caso, na via de uma neurose obsessiva, que havia, entretanto, deixado uma grande cicatriz. Verdade que mesmo Freud, após o seu diagnóstico, não conseguia preencher as lacunas observadas a partir do discurso de seu paciente
e seus sintomas, sonhos, etc. Como função simbólica, e é aí que a coisa começa a ficar interessante, o pai de Serguei havia falhado, estava lá como função estruturante, garantidora de uma neurose, não pôde ser localizado por Freud. Estava, então, ausente, indicando uma psicose? Tudo isso também seria bastante difícil da gente afirmar. Freud se dá conta de que as correntes libidinais, às vezes, em franca oposição umas com as outras, entretanto, elas estavam lá. Portanto, embora não exatamente ordenador da lei, como se dá nas neuroses incontestes, onde o sujeito se estrutura no Édipo a partir da incidência e submissão ou submetimento, né, ao significante nome do pai, isto estava lá. Né? Diz-nos Miller, neurose com tendência psicótica, caso limite com tendência a acting out, obsessão com forte, eu vou botar entre aspas, coloração paranoide. Serguei sabia da saúde frágil da sua mãe, e a gente pode localizar aquilo que ele traz, aquilo que Freud nos relata, dos problemas digestivos, dos problemas abdominais da mãe de Serguei. E também sabia das questões de saúde do seu pai, nomeadamente as suas depressões recorrentes. A ausência de um Édipo bem estabelecido propiciou nesse sujeito um enorme conflito, né? Um enorme conflito psíquico. Primeiro, um pai apaziguador e depois um pai devastador que não franqueou o caminho da castração. Primeiro, uma identificação com o pai, ser homem como o pai, e depois um problema em relação à escolha objetal. Fazer-se amar pelo pai, porém, numa condição identificada à mãe, numa condição feminizada. Feminizada ou femininizada? Eu já não sei, vocês vão me corrigir. Bom, da cena de sedução destaca-se o caráter masoquista, ser amado a ser batido pelo pai. O fazer-se amar pelo pai passa por um processo fóbico para completar-se como uma mulher. Quer dizer, fazer-se amar como uma mulher. Havia um excesso nas figuras femininas. A irmã, a babá, a governanta. Portanto, uma questão gozosa, né? Ele colocado numa posição de objeto em relação a essas figuras femininas. Entretanto, o que precipita a doença de Serguei é a ameaça de castração surgida da fala da sua babá. Né? Portanto, duas correntes opostas surgem. Uma querendo afirmar sua virilidade através da agressividade, que são aqueles ataques de raiva que ele tem, e outra na espera de punição pelo pai. Quer dizer, ele tem um ataque de raiva e há, de certo modo, aí, implicitamente, um apelo a uma interdição. Mas o pai não responde desse lugar. Muito pelo contrário. A partir das construções em análise, Serguei chega à cena do coito de seus pais. E isso lhe permitiu associar a presença ereta dos lobos no seu sonho, né, com a posição ereta na qual ele vê a cena do coito a termos, né, dos seus pais. E é justamente daí, portanto, numa ressignificação dessa cena da infância,
que advém o medo de ser devorado, a questão da castração, a angústia de morte. E aí a pergunta que a gente pode colocar, seria isso um sinal da psicose? Uma impossibilidade de resposta a essa situação de extrema angústia? Ameaça que escondia o desejo de ser abordado pelo pai. Provocou recalcamento da posição homossexual passiva em relação ao pai. Né? Para Freud, por trás do sonho dos lobos, instalou-se uma ruptura que fornecia uma significação genital a tudo que foi vivido depois por Sergei. A passividade, Freud atribui à homossexualidade latente, isto é, a questão da significação fálica, como chama Lacan, como nomeia Lacan. Freud dá ao processo de recalcamento 3 vias: satisfação sexual recebida do pai, segundo, satisfação sexual transformada em angústia de castração, e, por último, cena primária funcionando como operador e permitindo o que a gente pode dizer foi entendido, entre aspas, apreendido pelo sujeito, como castração. Então, o sonho dos lobos se embaralha com a cena primária, causando o advento da angústia, a gente pode dizer angústia / fobia. Né? Miller, assim como Jean-Jacques Racial, ressalta a questão do olhar. Os 2 psicanalistas retomam a questão do objeto olhar enquanto mancha, tal como foi falado por Lacan no Seminário Oz. O que causou angústia não teria sido a visão dos lobos olhando o sujeito fixamente e completamente imóveis. Os lobos estão imóveis, né, olhando para o sujeito. O Sergei, ele é espectador e, ao mesmo tempo, ele é aquele que se faz ver. Então, é o olhar dos lobos que o devolve numa posição de objeto. Né? Então, formação de sonho devida à cena primária. E E essa cena primária, né, ela é ativada única e exclusivamente pelo surgimento desse sonho, pela produção desse sonho. Então, o sonho aponta para o desejo de obter gozo através de um submetimento sexual ao pai, o que implicaria na castração, né? A partir de uma identificação com a mãe. Sergei só irá aceitar a castração tomando-a como imaginária e equivalendo fezes a bebê. Daí que os problemas intestinais e os frequentes enemas de que ele se fazia submeter indicavam uma não simbolização da castração. A neurose infantil sobre a qual Freud tanto retornou, a gente pode dizer que ela está centrada justamente na ameaça de castração. Na psicose, a falha da metáfora paterna levando a problemas no posicionamento sexual e na significação fálica. Sergei toma a sexuação em 2 vertentes, onde a gente tem, numa, o imaginário, afirmando a virilidade, registro egóico, concordam? Mas no inconsciente, e é aí que está a questão, ele é mulher. Ele está numa posição feminizada. Quanto à questão da forclusão da castração, tomando-se a afirmação, aquela alucinação do dedo cortado, a gente poderia dizer
que há ali, de fato, uma Verwerfung, uma fora-clusão? Para Freud, certamente, não. Ao contrário, ela é o testemunho do caráter operatório da castração, pois Serguei dá-se conta de que o dedo estava lá íntegro. Ele, ao mesmo tempo que ele faz a alucinação, ele percebe, ele mesmo retifica, né? Ele retifica o que ele teria alucinado como dedo cortado. Ele diz, não, o dedo está lá. Né? Mais à frente, em 1914, num texto chamado Falso Reconhecimento, Fausse Reconnaissance, Freud fará a equivalência dedo-pênis, tomando essa equivalência como prova de que Serguei reconhecia a castração. Ambos os objetos seriam partes destacadas do corpo. Lacan toma o fenômeno elementar característico da psicose justamente na alucinação do dedo cortado. Para ele, a afirmação de Freud de que o paciente não queria nada saber da castração poderia ser entendida como o que traduziu com o que é recusado no simbólico retorna no real. Para Freud, a fixação do término da análise fez com que retornassem depois os pensamentos paranoicos. Serguei começou a identificar-se socialmente como um homem dos lobos. Foi essa nomeação, Homem dos Lobos, que vai, de fato, dar a ele um lugar, um suposto lugar. Né? E ele vai, a partir dessa nominação, pintar e vender vários quadros retratando a cena do sonho. Isso lhe permitiu uma certa amarração e lhe deu estabilidade na vida ulterior. Solução que resolveu, de certo modo, algo do real invasivo, na medida em que o simbólico nomeou o objeto de seu gozo e lhe deu uma inscrição simbólica, um lugar, ainda como um arremedo. Gente, foi isso que eu trouxe, que eu preparei para trazer. Eu poderia, até porque eu estudei para segunda-feira, algumas pessoas da escola estavam lá, eu tive que debater um trabalho sobre pânico, e então eu fui reestudar algumas coisas do Seminário da Angústia e fui trabalhar um pouco a diferença entre angústia e pânico, e que, de certo modo, me remeteu à questão do Homem dos Lobos. Mas eu acho que seria importante a gente poder discutir, que eu sei que eu trouxe muitos elementos, a gente poder discutir um pouquinho as coisas que eu trouxe para vocês. Eu sei que eu embaralhei bastante, mas é porque o caso é embaralhado mesmo. O que eu tentei foi justamente cotejar uma e outra interpretação, tanto do Racial, quanto do Miller, do Lacan e do próprio Freud. Vocês veem que esse caso ainda é muito problemático. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Flávia está inscrita, Emília. Em seguida, você. Pode falar, Emília, depois eu falo. Porque o que eu sinto que o Miller faz é uma maior abrangência, né? Quando ele coloca o sintoma, a relação com o corpo e o real. Né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais disso. Como é que você vê isso? Quer dizer, a relação social, né? A apropriação do corpo com o real. Sim. Eu vou responder primeiro a sua pergunta,
porque eu acho mais bacana da gente poder... Só um instante para eu anotar aqui, para eu não esquecer o que você está me perguntando. Então, eu estou entendendo que a abordagem dele, assim, todo o problema, isso fica muito evidente a partir da cena primária. A cena primária, ela se dá num momento, e ela tem valor traumático, porque é num momento onde o sujeito não tem palavras para significar aquilo que ele assiste. E ele ali, naquela situação, ele é justamente objeto. Aliás, ele é objeto em vários momentos, se a gente pensar bem. Mas ali, ele é completamente objeto de uma cena que lhe é completamente estranha. Né? E depois, é claro que, na primeira infância, ele traz... ele vai meio que anunciando para o Freud o que vai ser o sonho propriamente dito, porque esse sonho dos lobos, né? Que a janela se abre e ele se vê sendo visto pelos lobos, e não o contrário. Ele ali ele é visto, ele está numa posição de objeto, como se ele fosse ser devorado por esse olhar. Porque essa é a questão não são os lobos. O que interessa nos lobos é esse recorte do olhar, né? Onde o sujeito ele é subsumido, ele é arrancado da sua condição de sujeito e ele é reduzido a essa posição de objeto. Então, voltando à questão da cena primária, ele é extremamente, a gente pode dizer, abusado pelas mulheres do seu entorno. São várias situações onde o seu corpo de certo modo, manipulado por essas mulheres. Vamos cortar, né? Você vai perder, você ficar mexendo no piruzinho, isso vai ser cortado. Então, todos esses elementos que incidem sobre o corpo próprio, no momento onde o sujeito ainda não acedeu à função propriamente dita, né, sobretudo dos órgãos sexuais, ele pode intuir, mas ele ainda não acedeu a essa situação. Isso também vem se colocar com uma incidência traumática para esse sujeito, né? Então, eu entendo que essa apropriação que você perguntou, como é que se dá essa apropriação do corpo com a questão do real, né? Sim. Eu acho que esse é todo o problema, porque você só se apropria do corpo através da rede de significantes. E essa rede de significantes é ela quem vai, na verdade, construir o corpo próprio, dar uma moldura, né? E se a gente lembrar bem a situação do sonho, essa janela que se abre, ela, de certo modo, é uma moldura, né? Só que o sujeito ali ele é aspirado por esse olhar. Então, eu entendo que o que o Miller está apontando é que o que faltou, todo o problema dele foi a partir da função do nome do pai, que está lá, mas não está operante, digamos assim, em toda a sua potência. E, portanto, essa apropriação do corpo próprio, portanto, a simbolização desse corpo, ela se dá de maneira precária, tanto que ele vai, em vários momentos, recorrer a certas identificações, ele vai fazendo identificações duplas, né? Ora a mãe, ora o pai, como se ele estivesse numa errância, como se ele estivesse procurando qual é, de fato, o seu lugar. Enfim. Ok, muito bom. Então, Tereza, você está trazendo tantos elementos importantes. Eu fiquei pensando sobre
suposta alucinação do dedo cortado. E fiquei pensando, assim, porque esse elemento, essa alucinação, é muito comum na clínica com criança, né? Assim, de criança ficar falando que viu vulto, que viu isso, que viu... Tem muito isso, né? E aí eu fico pensando, assim, esse fenômeno isolado da alucinação, se isso indica de fato alguma coisa, né? Porque às vezes é só uma alucinação, é só um vulto ou uma cabeça ou alguma ou um dedo cortado, mas não tem, assim, digamos assim, um delírio, né? Assim, que caracterizasse um pouco mais a psicose, assim. Ainda mais em relato de criança, assim. Então, se você pudesse falar um pouco mais sobre essa alucinação enquanto fenômeno, se isso indica realmente uma psicose ou se é alguma coisa que a gente pode pensar que faz parte da estrutura, talvez. Olha, se a gente pensa... Oi, desculpa. Não, eu ia falar que a pergunta que a Flávia fez, acho que tem a ver com a que eu fiz, talvez possa emendar, e que eu escrevi. Diga. Que eu falei que o Lacan fala que a dúvida é a própria marca registrada da neurose. Eu acho que tem a ver com isso que ela falou, se tinha nesses delírios dele uma presença de dúvida ou certeza com relação aos delírios. Então, essa questão do dedo cortado está lá no texto do Freud. Depois ele mesmo diz, não, mas o dedo estava lá. Uhum. E ela é um fato isolado. Entretanto, vai, na verdade, por isso Freud bate pé, discorda do Krepley, discorda do outro, que eu esqueci o nome, porque ele vai se deter nessa questão, né? De que ele sabia muito bem que o dedo estava lá, né? Mas ele teve esse episódio. Entretanto, Lacan, como Freud, nesse momento, ele vai falar da forclusão, ele usa o termo forclusão, Verwerfung, que é um mecanismo específico das psicoses. O Lacan vai dizer, o problema é que não é só o elemento do dedo cortado, você tem razão, Flávia, é muito comum, justamente na infância, talvez pela proximidade que o sujeito tem do real, da experiência real, ele ter, né, ele construir esses fantasmas, ele vê vultos, ele ouve vozes, isso é comum de fato. Mas isso é diferente de certas não simbolizações que vão comparecer depois na vida desse sujeito. Não simbolizações. E ele ficar aprisionado, né, a essa condição, se identificar a esse lugar de homem dos lobos, viver disso, né? Ele é o paciente que vai, inclusive, sobreviver à morte do Freud. Eu falei para vocês, né? Ele vive muito. Ele morre, acho que foi eu não me lembro agora, 1970 e não sei o quê. Então, o cara viveu muito. Então, e ele viveu a vida inteira dizendo eu sou o homem dos lobos, se identificando em esse lugar. Quer dizer, por que a gente não pode pensar? Porque essa é que é a questão. O que interessa nesse caso, né, não é tanto a gente dizer se de fato era psicose ou neurose, mas é a gente poder problematizar o que foi o que eu trouxe desde o início desse caso, a questão, né, dos diagnósticos, a precipitação, a preocupação, talvez às vezes excessiva. Não que a gente não possa fazer um pré-diagnóstico para a gente poder se situar na direção do tratamento, né, dos nossos analisandos, né? Mas bater martelo você não tem como. E como esse caso teve a sua finalização
marcada antecipadamente, será que foi isso que fez surgir todos aqueles episódios paranoides do Sergei em relação ao Freud, enfim? Eu acho que essa é uma grande questão, entende? Bacana, interessante, sim. Legal você ressaltar essa cola que o Homem dos Lobos teve com o significante, né? Homem dos Lobos, nomeado por Freud, né? Ele fica Ele deixa de colado ser aí, Sergei. né? Ele deixa de ser Sergei. Ele só se apresentava e assinava os quadros como Homem dos Lobos. Sim. Gente, isso não é qualquer coisa. Sim, sim. Porém, não tem um delírio, isso que eu falei, não tem um delírio, entende? Explícito, não tem os fenômenos elementares. Sim, né? sim. Então, difícil. A gente vai poder, talvez, cotejar melhor essas questões quando a gente for trabalhar as psicoses. Então... Ih, tem gente à beça querendo perguntar. Sou eu agora? Terese. Olha só, agora, nesse finalzinho, me veio a ideia de alguma semelhança entre essa apropriação que ele faz do Homem dos Lobos, né, que o Sergei faz do Homem dos Lobos, e a apropriação que o Joyce faz de Ulisses. Mas vamos deixar isso para lá, porque o que eu quero que você retome, por favor, primeiro setor, eu acho que você tem que dividir isso em pedaços, em partes, em tomos, porque foi uma coisa enorme e eu perdi muita coisa. Como você sabe, eu ando às voltas com a questão do olhar em função da nova modalidade de atendimento, que é essa que nós estamos tendo aqui. E aí eu estava estudando, eu vi no Assum, vi no Násio, eles retomarem com muita ênfase. Eu vou falar do meu jeito, porque eu li isso há pouco e não está muito claro. O Lacan, no Seminário 11, ele trata da questão do dar-se a ver, que você citou aí, né? E o Assum trata de uma maneira muito forte, falando da sedução. E ele coloca essa questão da sedução até dizendo: será que o objeto olhado existia lá antes do olhar? Ou seja, é o olhar que faz o objeto olhado? Enfim. Aí eu fiquei pensando nisso, na questão do Sergei, né? Do Homem dos Lobos. E, assim, de alguma maneira, a ausência da metáfora paterna, porque essa reversão pulsional, dar-se a ver e ser visto, está para todos na neurose. Exato, né? Exato. Parece que, na questão do Sergei, essa mobilidade, essa facilidade do dar-se a ver e ser visto, que os neuróticos têm, de uma maneira geral, às vezes não, mas parece que, no caso dele, há uma fixação maior Exatamente. no ser visto. Ele se sente, como você falou, abduzido, ele se sente cooptado, que é a ideia da sedução que o Assum trabalha. E eu pergunto se a gente poderia atribuir, de alguma maneira, não a falta da função paterna, não função paterna, mas, de alguma maneira, a essa frouxidão. A inoperância. A inoperância do nome do pai, no caso. Mas fala um pouco dessa questão do olhar, do dar-se a ver e do ser visto, que eu acho muito importante. Eu estudei muito, numa outra ocasião, justamente o livro, né, do Paul Laurent Assum, que é um livro muito bacana para a gente trabalhar essa questão do olhar, justamente quando eu estava trabalhando num dos dispositivos do passe. Acho até que foi a partir do seu depoimento, Tereza. Eu trabalhei muito a questão, fui estudar muito profundamente a problemática do olhar. É muito interessante da gente poder pensar, porque o sujeito estando na linguagem, as vicissitudes, em termos de resposta estruturada,
está na direta dependência da pregnância, da incidência ou não do nome do pai. E o modo como o sujeito lida com esse significante, seja foracluindo esse significante, seja na denegação da função desse significante, seja no trancafiamento desse significante. Vocês veem que eu estou falando das neuroses, psicoses e perversões. Em cada um desses estruturados, o olhar, né, evidentemente que é o olhar do outro, de um outro real, né, vai propiciar uma condição ou outra, dependendo, tudo está na dependência do nome do pai e da metaforização ou não, né, da relação desse sujeito ao outro, ao seu outro, né? Portanto, a questão da metáfora paterna. E você está trazendo uma questão que eu acho que é bem interessante, porque, primeiro, como você mesma apontou, eu penso que o olhar ele dá lugar ao objeto visto. Porque, primeiro, não há sujeito. Ou, se vocês quiserem, só há sujeito do lado do outro. Só que não é o sujeito, né, do outro que olha o ínfans. O que olha o ínfans é uma instância, um lugar. E portanto, esse outro real que nem mesmo o outrinho do sujeito sabe que ele porta. É o ponto cego? É exatamente o ponto cego, é exatamente isso. Então, é esse impossível de dizer que está como outro real que olha o ínfans. Por que a gente fala que olha? Porque não tem a ver com o olho, tem a ver com o investimento libidinal, como dizia Freud, ou investimento de desejo, como a gente sabe que Lacan trabalha. E é isso, o sujeito se ver capto, que ainda não é sujeito, mas o ínfans poder ser capturado como objeto, né, por este olhar que lhe permite uma primeira, digamos assim, uma primeira fixação em um lugar que ele mesmo desconhece qual seja. Entretanto, isso tudo vai ser ressignificado a partir do Édipo, a partir da metáfora paterna, né? E a partir do Édipo, portanto. E aí, então, a gente pode dizer que do objeto, né, há uma transmutação à condição de sujeito. Ele perde o ser da natureza para ser conforme o significante. Isso que é aquela barra do sujeito. É a incidência desse objeto A, né, que é recortado do outro. O objeto A ele é recortado do outro. Não sei se eu te respondi, Tereza. Não, muito. Ótimo, obrigada. Tem muito mais coisa nisso que você está perguntando. Eu acho que é uma pergunta bastante interessante, já que você está estudando o Paul Laurent. Daí a gente pode falar, eu acho até interessante já avançar aqui, como, às vezes, uma análise levada muito longe, como, às vezes, uma experiência também de dispositivo do passe, como isso é uma coisa delicada, você pode propiciar, né, passagens ao ato. Mas isso é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar com muita delicadeza. Não acho que seja o momento. Vamos falar do Serguei aqui. Não sei se vocês estão entendendo do que eu estou falando. É porque você vai levando o sujeito, né? Vai levando, jogando as questões que ele vai, entre aspas, simbolizando, até que, num dado momento,
né? Há um limite para alguns sujeitos que é insuportável. Da objetarização, da posição de objetarização. Exatamente. Às vezes, eu não sei quem que diz isso, eu tenho que procurar, que muitas vezes uma análise levada muito longe, ela pode propiciar um surto. Evidentemente, quando se trata de psicose, você não se dê conta, claro. E muitas vezes alguém, e por isso eu acho uma situação bastante delicada para a gente pensar em um outro espaço, em algumas situações do dispositivo, e o Lacan apontou para isso, em 2 casos que os sujeitos não foram nominados e houve uma situação de suicídio. Então, vocês veem eu acho, é uma situação bastante complexa essa questão da nominação ou não nominação. Mas não vamos falar disso aqui, não. Eu vi que a Miriam queria falar alguma coisa, que eu vi o nome dela aqui. Tem o Então, Pedro fale. antes, só um instante. Tem o Pedro. Tem o Pedro, Silvia e a Miriam. Isso. Tá bom. Desculpa. Fala, Alô? Pedro. Oi, Tereza, boa noite. Boa noite, cadê você? Deixa eu procurar você aqui, que eu estou no celular. Certo. Espera aí, deixa eu botar aqui. Ok. Gente, não estou te achando. Está aqui, achei. Pronto. Tudo bem? Tudo. Tereza, eu queria fazer uma pergunta, fugindo um pouco do assunto que a gente está nesse encontro, eu estou achando excelente, e eu tô fazendo o seguinte, eu estou revendo todos os seminários que você está disponível no YouTube, no canal, né? E o primeiro foi em agosto do ano passado. Quase um ano que você está nessa exposição sobre esses seminários. E eu queria fazer uma pergunta, na verdade, porque eu estou em formação, em relação à metonímia e metáfora. Né? Nesse seminário, você falou sobre a questão acho que foi da culpa e também o superego estrutural. E lá na frente, né, você falou que o objeto A é o resto metonímico das Ding, né? Isso. E num livro que eu li recentemente, que é o livro do Philippe Julien, que é Psicose, Perversão e Neurose, leitura de Jacques Lacan. Que eu indiquei também. Exatamente, isso. E lá no final do livro, ele fala exatamente isso. Acho que são as palavras de Lacan. Ele fala assim: sintoma é uma metáfora que queremos ou não nos dizer, como o desejo é uma metonímia, ainda que o homem dela zombe. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão porque quando eu sou formado em letras, né, e quando eu levo para a questão da parte gramatical, eu entendo que metáfora, metonímia são figuras de linguagem, né? Mas quando Lacan usa isso aí, que eu achei interessante, tem a ver, é a mesma relação que o Freud usa de deslocamento e condensação? Tem alguma coisa exatamente a ver? Isso. Não, tem alguma coisa a ver? Não, é exatamente isso. Certo. A metáfora e a metonímia, a condensação é metáfora, é um nó significante, né? E o deslocamento é a metonímia, vai no sentido horizontal. A metáfora ela vai na atinência vertical, né? Digamos assim, um conjunto, né? Um enxame de significantes, um nó significante. Enquanto que a metonímia ela é o deslizamento, é o próprio deslizamento do desejo. Você não pega o desejo, você não diz, o meu desejo é isso. Você pode nomear momentaneamente algo da ordem do seu desejo, mas ele não é nomeável por inteiro, pura e simplesmente. Por quê? Primeiro, o desejo do sujeito é o desejo do outro, o que significa dizer que ele, até enquanto neurótico, ele está preso, né? Sem saber aquilo que ele recebe do seu outro. Ele desconhece que lugar ele tem
na subjetividade, se você quiser, desse outro. E ele vai ocupar um lugar de objeto na falha desse outro. Na falha o quê? Na falha da transmissão. Porque o outro não diz exatamente o que ele investiu em você, o que ele deseja em você. Até porque nem ele mesmo sabe. Então, é nessa falha que o sujeito tem a chance, digamos assim, de botar a cabecinha do seu desejo de fora. Ok. Mesmo sem saber. Sim, e só para fechar, e a frase de Lacan... Mas eu queria voltar numa coisa que você falou, que é exatamente o que eu disse hoje. Porque eu disse que o sujeito arranca o objeto A do outro. E é isso mesmo. Porque se o nome do pai é o que vem em substituição ao desejo da mãe, lá na estrutura da metáfora paterna, e o desejo da mãe ele tem uma equivalência em relação à coisa, isso que Freud nomeou de a coisa, né? O que significa dizer que você jamais terá acesso ao desejo que te desejou, você não tem como, né? Você jamais saberá o desejo que te desejou, até porque esse outro também não sabe, né? Então, a gente pode entender que esse resto metonímico da coisa é o resto, é a possibilidade, é aquilo que de investimento de desejo desse outro se presentifica para o sujeito e que não é possível nomear isso, entende? Uhum. Por isso que a angústia, né, é quando a falta pode faltar. É você se ver, de novo, aspirado a uma condição de objeto, né? Sem saber que objeto você é para esse outro, ou no desejo desse outro. Ok, entende? querido. Tá ok. Obrigado, hein? Nada. Mas, olha, tem mais de 1 ano que eu venho fazendo seminários lá no YouTube. Acho que tem uns 3 anos. Mas eu digo assim, desses 4 casos, eu acho que começou em agosto, né? Não. Os 4 casos é verdade. Você tem toda a Isso. razão. Que bom que Ok. você está aqui. Tá ok. Obrigado, Tereza. Assista as outras coisas da escola lacaniana que você vai gostar. Com certeza. Valeu. Nada. Posso? Pode, Miriam, pode. Ô, Tereza, é o seguinte, primeiro essa questão que a Tereza Meloni também apontou, tinha me chamado a questão do olhar e do ser olhado, né? A diferença entre ver e olhar, ser visto e ser olhado, esse olhado que vem do outro, que é o simbólico que vem. Aí me ocorreu assim, aquele bebê que está na presença do coito paterno, materno lá, essa cena, que depois ele transforma no olhar do lobo, é que o olha, né? Ele não tem capacidade de sequer ver, ele simplele está na presença. Ele é objeto ali, ele é objeto. A cena que olha para ele. É isso, ele é olhado por essa situação. A outra coisa que eu queria também, que me chamou, é a questão final do Millet, quando você relembra que ele diz da suplência, daquele questão do quarto elo, né? do Joyce, e que é interessante, ele se cria um nome que foi dado pelo outro, mas ele que faz o percurso dele se chamando de o Homem dos Lobos, né? Então, ele se faz isso para o resto da vida e morre com 90 e tantos anos. Eu acho que eu fiz a conta. Isso. Ele não cria uma obra como Joyce, mas e aí a gente vai entrar numa questão interessante, porque é o valor sublimatório da arte. Tanto no Joyce, que é óbvio que eu não estou querendo comparar Joyce com o Homem dos Lobos, mas enfim, o valor sublimatório do Joyce e, de certo modo, o valor sublimatório, porque ele se torna um artista realmente. Só que ele pinta sempre a mesma cena. O que, no mínimo, é esquisito. Ele não já tinha fala alguma coisa. Ele não pinta tinha a pinta. genialidade do Joyce, né? Mas certamente aquilo ali teve valor sublimatório para ele. Exatamente. Quer dizer, isso é que eu acho interessante. Talvez o arremedo, né, para aquilo que lhe falhou
na transmissão, né? Em termos de metáfora. Né? Beleza essa história aí. Obrigada, Tereza. Nada. Mais alguém? Não, não temos mais perguntas. É? Bom, então vamos encerrar? Podemos. Está na hora. Está na hora? Acabado, em ponto. 8h34. Beleza. Então Oi, tá. oi. Quem está falando? Janazar. Sou eu. Aonde ele Onde é que você está? Não, tô só voz. Aí é olhar e aqui é voz. Fala, José Nazar. O Freud, nas cinco psicanálises, como é chamado pelos lacanianos, ele tem o caso Dora, tem o Homem dos Ratos, tem o Pequeno Hans e tem Schreber. Parece que o Homem dos Ratos porque sempre quem escreve um caso clínico, o sujeito está ali. O analista, quando escreve qualquer coisa de clínica, ele está ali, está presente, está falando dele também, né? Ou quase tão somente. Olha lá o que você vai dizer. Esse caso clínico tem de tudo. E, fundamentalmente, uma questão melancólica, né? De melancolia. Ele perde a irmã. A irmã mais velha por suicídio. Ele tinha 20 e poucos anos. Isso. Depois, em seguida, no ano seguinte, o pai suicida. Não é? O pai acaba suicidando. Um erro, entre aspas, de excesso de medicação, acaba suicidando. Então, eu tenho lá... Tem de tudo. Porque o ser humano, o bonito da psicanálise é que vem fazer um corte em relação, uma pontuação radical em relação à psiquiatria e mostrar que não há uma separação entre o normal e o patológico. Que o ser humano tem de tudo. Não é? De tudo e mais um pouco. E às vezes, sintomáticas mais evidentes que configuram estruturas, etc. e tal. Então, há essa questão de uma melancolia, penso eu. Inclusive, ele se oferece a hospitais psiquiátricos, é uma coisa... É interessante isso que você está falando. Ele oferece. Mas parece que esse caso, esse escrito, ele se presta assim, a se estudar muitos mecanismos. Inclusive essa cena fantasmática que é belíssima. Sim. Agora, uma questão clínica importante que surge desse escrito de Freud, que Lacan vai trabalhar no Seminário 11. No Seminário 11, ele vai trabalhar a questão dos tempos lógicos, já introduzindo a questão do que ele estava colocando na clínica dele, praticando em termos de descansão, corte de sessões de tempo variável. E ele fala ali dos tempos lógicos a partir da singularidade, né? E dos traumas, fundamentalmente em relação à babá, né? A questão da babá. Chamava, eles chamavam de Nânia. ama, né? Era Nânia, Nânia. mas era como se fosse uma ama, né? A ama. Sim. E nos escritos, eu não me lembro onde, Lacan vai falar uma coisa belíssima, porque ele já havia, em 1945, trabalhado o tempo lógico, né, na época da guerra, do final da Segunda Grande Guerra, dos 3 prisioneiros, mas ele vai trabalhar uma questão do Homem dos Lobos, do fato do tempo para compreender e o momento de concluir. E ele diz que Freud se antecipou no momento de concluir
em detrimento do tempo para compreender. E quando ele bota um tempo de término antecipado. Não é? Eu não me lembro se é no função e campo, se é no instância da letra, é nos escritos. Eu não lembro. Eu não lembro onde é. Eu não lembro. É isso só. Beijo. Obrigada, Nazar. Obrigada pela lembrança. Muito bom. Mais alguma coisa, gente? Ou a gente para por aqui? Poxa vida! As pessoas ficam assustadas com o Homem dos Lobos. Gente, vamos encerrar, então, né? Sexta-feira, para quem não sabe, sexta-feira a gente tem o seminário e nós vamos dar a aula do seminário sobre sexualidade e gêneros. Vocês todos estão convidados. Essa sexta, por acaso, calhou de ser a minha apresentação e eu vou falar especificamente sobre transexualidade. Então, quem quiser, vai ser bacana da gente conversar lá. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada, Alexandre. Obrigada para quem me fez as perguntas, todo mundo. Boa noite. Tchau. Obrigado, Sara. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.